Olá a todos, eu sou André Buda Petermann. Este é o podcast 57 Minutos, onde eu realizo entrevistas com pessoas que acredito são relevantes no que tange a geopolítica internacional, aqui neste pálido ponto azul suspenso no cosmos. Olá a todos, eu sou André Buda Petermann e este é o podcast 57 Minutos. Vamos ver se eu consigo fazer em 57 minutos. Estou com Tô com o cronômetro aqui, mas hoje especialmente estamos recebendo um cara que eu admiro muito, uma personalidade muito conhecida aqui no Brasil, especialmente se tratando de futebol americano, nosso querido Paulo Mancha, diretamente do Canadá. E aí, Mancha, tudo bem? Opa, tudo bom, André? Beleza? Prazer estar aqui com você no podcast. E é isso aí, estamos aí para falar de Canadá, de futebol americano, de jornalismo, de sei lá Isso. o quê, culinária. Se Verdade. quiser falar, estamos aí. Pô, assim, ó, a minha curiosidade a respeito principal eu te conheço como um comentarista de futebol americano, além de tudo, um profundo conhecedor do college, né, do formato de futebol americano para universitário. E, cara, como é que se deu o início o primeiro contato da tua vida com o futebol americano, assim? Eu estou chorando aqui, eu estou emocionado com... Não, é tranquilo, porque é cedo aqui no Canadá. Agora é um pouco mais cedo, mudou o horário aqui, tá bem mais cedo. Mas então, eu como qualquer brasileiro, né? Eu, durante infância, adolescência, não tinha contato nenhum com o futebol americano. Eu comecei a ter um pouquinho de contato ali no começo dos anos 90, quando o Luciano do Vale tinha um programa na Rede Bandeirantes chamado Faixa Nobre do Esporte, em que ele mostrava, na sexta-feira, ele fazia um compacto do Monday Night Football. Uhum. Mas eu confesso que naquela época eu não ligava para futebol americano, eu via aquilo na TV, achava um monte de gente se batendo, Uhum. como a maioria dos brasileiros, é coisa de americano, e não dava muita bola. Meados dos anos 90, quando a ESPN chegou no Brasil, eu assistindo um dia lá, assim, zapeando na TV, botei ali, eu vi a narração em português, né, que era a narração com o Ivan Zimmerman. Deixa eu ver se eu entendo por que os americanos gostam tanto desse esporte aí, né? E comecei a prestar atenção. E aí ali eu comecei a entender a mecânica do futebol americano, as regras. E aí fez um clique na minha cabeça e aquela repulsa toda que eu tinha ao futebol americano virou admiração. Falei, pô, esse negócio é legal, né? Esse Uhum. negócio não é um monte de gente se batendo. Tem regra, tem estratégia, tem tática, né? Pô, é bem legal esse negócio. E eu comecei ali, né? 96, por ali, a acompanhar futebol americano. E aí a coisa foi embora. Tu começou a consumir o conteúdo sul-americano, né, no sentido fora apenas do esporte, filmes, séries, sei lá, música, ou mais alguma coisa nesse sentido também? Com certeza, né? Naquela época, final dos anos 90, eu já era jornalista e volta e meia eu ia para os Estados Unidos fazer alguma reportagem. E aí eu já trazia camisa de time e tudo. Eu lembro até hoje, a primeira camisa de time que eu trouxe era do New England Patriots, mas não tinha nem o Tom Brady ainda. O Tom Brady estava no college ainda. Sim. Era o Drew Bledsoe. O Drew Bledsoe que foi o quarterback principal antes do Tom Brady. Eu tinha a camisa do Drew Bledsoe. Que ironia, porque eu sou um torcedor dos Jets. Apesar que eu sou torcedor assim. Depois a gente até pode entrar nesse assunto sobre a questão de torcida, porque eu tenho um conceito de torcida muito diferente do brasileiro, Certo. né, em geral, de torcer para um time. Né? É um conceito muito mais próximo do americano e do canadense. Uhum. Depois a gente pode até falar desse assunto aí, é um assunto legal. Aproveitando que tu falou de faculdade, que tu falou do teu trabalho, né? Tu se formou em jornalismo, então? Estudaste em qual universidade? Eu me formei no Brasil em jornalismo, faz lá 85 milhões de anos atrás, no século passado.
me formei na USP, né, na Escola de Comunicações e Artes da USP. Me formei em jornalismo e aí venho trabalhando aí há 3 décadas como jornalista. Passei por várias editorias diferentes, né? Trabalhei com ciência e tecnologia há muito tempo, né? Ganhei 3 prêmios de jornalismo na área de ciência e tecnologia. Trabalhei com revista de carro, né? Na Quatro Rodas, outras revistas de carro. Trabalhei com esporte também, muito. Fui repórter de futebol da Folha de São Paulo. Trabalhei um bom tempo com esportes náuticos. Eu sou velejador, né? Esse é o meu esporte que eu mais, os 2 esportes que eu mais pratiquei na vida foi o futsal, futebol de salão, que eu era goleiro, e a vela, né? E fui repórter e editor de revista de náutica, cobri regata Volta ao Mundo, cobri America's Cup, esportes náuticos a motor também, fui cobrir campeonato mundial de jet ski nos Estados Unidos. Fiz muita coisa, mas nos últimos 18 anos eu estou trabalhando numa mesma área que é o jornalismo de turismo, que é a minha área hoje, que é o turismo, né? Jornalismo de viagem. Náutica normalmente é uma coisa mais de família, assim. Tu tens um histórico de família de náutica ou não? Não exatamente assim. Meu pai, eu desde criança, a gente morava no bairro do Ipiranga, né, em São Paulo, que é um bairro que está na saída da rodovia dos imigrantes para Santos, né, para São Vicente de Santos. E meu pai, assim que ele teve um pouco de dinheiro, ele comprou um apartamento lá na Baixada Santista, em São Vicente. Então, da minha casa no Ipiranga até o apartamento em São Vicente, dava 50 minutos. Né? Então, toda sexta-feira, meu pai chegava do trabalho às 6 da tarde e a gente já estava com todas as malas no carro, a gente ia para São Vicente. E antes das 7 da noite, a gente estava lá. Então, meu pai comprou um barco inflável com motor, né? Um barco inflável com motor quando eu era criança ainda. E ali eu comecei a ter o meu primeiro contato com esportes náuticos, com o mar, né? Aprendi a pilotar barco, tudo. Mas não era uma coisa de família, assim. Meu pai não era velejador. Depois é que eu fui virar velejador. Né? O meu primeiro contato era com barco a motor mesmo. Eu e meu pai fazíamos um diabo com aquele barco. Era um barco de borracha, assim, de 2 metros, inflável, com um motorzinho. E a gente fazia o diabo lá na Baixada Santista com aquele barco. Né? E depois eu fui virar velejador, e velejava em Ilhabela, velejava na Represa Guarapiranga, mas nunca tive barco próprio. Nunca tive barco próprio. Eu alugava nas escolas de vela, né? Porque tem escola de vela na Guarapiranga, em São Paulo, na Represa, tem escola de vela em Ilhabela. E essas escolas alugam. Tanto que muita gente acha que a vela é um esporte elitista, esporte de rico. De fato, existem barcos de milhões ali. Sim. Mas não é necessariamente o esporte de milionário, porque assim, um curso de vela, para você aprender a velejar em barquinho pequeno, ele vai custar, cara, menos de R$1.000. Isso, né? Não precisa pagar de uma vez. E depois, quando você quer velejar, você aluga o barco ali por, sei lá, R$60, R$70 para ficar 1 hora, 2 horas velejando na represa. Não é um absurdo, né? Era o que eu fazia. Eu alugava ali, R$50, R$60, ficava 2 horas velejando e pronto. Então, esse foi o meu contato com o esporte da vela. Depois, cheguei, sempre gostei, trabalhei como repórter, como editor de revista. E na ESPN, em 2021, eu fui narrador da America's Cup. Com o Torben Grael, grande medalhista, né, olímpico, Torben Grael, como comentarista do meu lado. Uma tremenda honra trabalhar com o Torben Grael, né? Eu narrando e ele comentando a America's Cup. Verdade, pô, Torben. Mas só outra informação assim que ficou solta, que eu achei legal, assim. Tu falou que tu sempre trabalhou com reportagem, com jornalismo de tecnologia. Hoje, tecnologia já está muito mainstream, assim, a galera curte de uma maneira geral, bem assim, massificado. Mas nos anos 80, 90, quem conseguia escrever sobre tecnologia já era um público um pouco mais nerd, assim, né? Um pouco mais nerd. Tu se considera um nerd, assim, na vida? Ó! Não precisa nem responder, né? Eu sou bem nerd, assim. Eu sou... por exemplo, óbvio, eu não rezo toda a cartilha nerd. Então, por exemplo, videogame é um negócio que hoje em dia não está na minha vida. Né? Eu fui fanático por videogame lá atrás, na época do Atari, jogo de PC. Atari é legal. Mas, assim, né? eu não tenho PlayStation, né? Eu não jogo, né, jogos aqui, não pratico esportes. Mas eu tenho outros capítulos da Bíblia Nerd que eu
pelos quais eu rezo. Então, Dungeons and Dragons, jogou RPG? RPG joguei muito, nossa, joguei muito RPG. Eu tinha um paladino chamado-se Ulad Kirsanov, né? que era mestre no machado. Pô, joguei muito RPG na minha vida. Isso me lembra de uma frase que eu li quando eu comecei a jogar Fantasy para NFL, que falava que o Fantasy é o RPG dos caras que batem nos nerds, vamos dizer assim, dos caras dos jocks, né? Dos caras que brigam nos... É o Fantasy é o RPG deles, vamos dizer assim. É isso mesmo. Mas hoje em dia ficou uma coisa assim que todo mundo joga RPG, todo mundo joga Fantasy. Eu adoro Fantasy, é muito, muito, muito melhor do que Cartola. Muito melhor. Muito melhor, né? Mas hoje tu joga Fantasy? Cara, eu não jogo Fantasy porque eu sou muito relapso, eu esqueço de escalar o time, eu largo lá a semana, aí o time vai com o quarterback que está em bye week, entendeu? Eu sou bem ruim, assim. Minha vida é complicada, assim, eu tenho uma rotina de vida, porque assim, André, muita gente me conhece pela televisão, pela ESPN, e acha que eu era funcionário da ESPN, que eu só fazia isso. Não. O trabalho de comentarista de futebol americano é uma side job para mim, sempre foi uma coisa, eu sempre tive muitas outras atividades, né? Eu sou jornalista de turismo, então escrevo para revistas de turismo, tenho meu próprio blog de turismo, então sempre viajo muito. Eu tinha uma empresa de assessoria de comunicação, de RP, eu cheguei a ser empregado fixo, né, de uma associação como gestor de comunicação, né? Comecei prestando o serviço para eles, aí virei empregado deles, assim, né? Passei a ter escritório lá dentro, tudo. Então, sempre tive outras atividades que consumiam muito meu tempo, né? E sobrava muito pouco tempo para o lazer, né? E aí o fantasy é um lazer, né? Então, é um lazer, com certeza. Aí chegou uma hora que eu me irritei muito, que eu ia muito mal no fantasy, e aí as pessoas ficavam te enchendo o saco, falando, o cara é comentarista e fica em último no fantasy. Sim. Aí eu falei, não, deixa para lá. Olha, eu confesso que eu sou bem clubista no fantasy, eu acabo... Tem uma mãozinha na minha cara aqui, é isso? Eu tô vendo errado aqui. Ou é o meu mouse? É o teu, eu acho. O meu tô mexendo aqui, tá aqui do lado. Eu sou bem clubista no Fantasy, e aí eu acabo também me metendo em um monte de enrascada. Mas é verdade, essa da ESPN, para a maioria, para muitos jornalistas, acaba sendo um side job, uma side quest ali, né? O comentarista de futebol americano, né? Porque é só final de semana, né? E aí tem a semana inteira, né? Para poder. Só final de semana e só 6 meses no ano, né? É verdade. Então não dá para tu. E não são contratos milionários que nem aquele que o Tom Brady rejeitou, né? De modo longe disso. Um dia eu lembro que um cara falou assim: essas tretas de Twitter. Sim. E o cara falou uma coisa assim: não, porque eu sei que você tem tapete vermelho aí e não sei o quê, e recebe milhões. Meu Deus. Nossa, cara, ele tá tão fora da realidade que eu não vou nem discutir, né? Mas assim, como é que foi o início ali Tu comentava na Band Esportes também, né? Isso, comecei no Band Esportes. A coisa foi bem por acaso, assim. Eu sempre falo, eu nunca fui um cara de televisão, eu não me considero um cara de televisão, eu estava em televisão, né? Minha vida sempre foi no jornalismo impresso, e só que eu gostava de futebol americano, e no começo dos anos 2000, quando a ESPN tinha ainda a sua equipe de narradores e comentaristas lá nos Estados Unidos, porque até 2006, o pessoal que narrava e comentava esportes americanos para o Brasil, em português, eles não moravam no Brasil, eles moravam nos Estados Unidos. Em Bristol, faziam tudo em Bristol, em Bristol, no estúdio em Bristol. Então era o André José Adler, o Ivan Zimmerman, Regis Nestrovski, o Marco Alfaro, o Roberto Figueroa, todo esse pessoal, eles moravam em Bristol. Aliás, saudade eterna do André Adler, eu adorava ele. Então, e eu fiquei, no começo dos anos 2000, não existia redes sociais ainda, mas tinha e-mail, e o Ivan Zimmerman e o André José Adler, eles davam o e-mail deles durante as transmissões da NFL.
E eu fiquei amigo dos dois, do André José Adler e do Ivan Zimmermann. Batia papo por e-mail com eles, né? E eu lembro que uma vez o Ivan Zimmermann veio para São Paulo, isso deve ter sido 2004, por aí, e eu tenho banda, né? Sempre tive banda de rock, né? Sempre fui roqueiro, Verdade, né? Tenho minhas verdade. costeletas de Elvis aqui, né? E, e o Ivan veio aqui e aí, por acaso ia ter show da minha banda num bar em São Paulo, no Dinossauros Bar. E eu falei, ô Ivan, vai lá ver o show da minha banda. E o Ivan foi ver o show da minha banda. Ele adorou. O Ivan, E aí, o Ivan é baladeiro, né? é, O Ivan, doido, o Ivan né? é da Night. Ele é da Night, é louco, é bebe, não sei o que, É, enfim. É Ivan, gente boa pra caramba. O Ivan é a melhor companhia para sair, para noitada é o Ivan. Ivan é figura, bicho. Figuraça. E ele foi lá e ele adorou o show, e a gente ficou batendo papo. Aí eu contei para ele, naquela época a minha banda tava muito ativa, a minha banda de rock, né, o Tubaína. Tubaína. Estava muito ativa, a gente fazia muito show no interior, a gente tinha caído meio que nas graças dos Sescs, né, de São Paulo. Então a gente fazia circuito de Sesc no interior, e show para 3.000, 4.000 pessoas, né? E aí o tempo passaram uns 2 anos, o Ivan saiu da ESPN e voltou para o Brasil. E aí aconteceu o seguinte, o Band Esportes comprou os direitos de transmissão da NFL em 2006. E um dia, eu tinha um contato lá na produção do Band Esportes, eu fiquei sabendo que eles iam transmitir a NFL, e na verdade, eu só fazia uma ponte assim, para levar informação do Band Esportes para uma lista de discussão que eu era moderador, a lista Red Red Zone. Zone. É, Isso, é. né? Porque um dia surgiu lá na Red Zone que o Band Esportes ia transmitir futebol americano, o pessoal ficou discutindo, aquela coisa que tem até hoje rede social, não, uns diziam que era mentira, outros diziam que não deve ser verdade, e eu fiz o que todo jornalista tem que fazer, em vez de ficar discutindo, eu fui lá buscar informação. Eu liguei no Band Esportes, me transferiram daqui para lá, transferiram, até que chegou lá em alguém que me confirmou, não, nós vamos transmitir a NFL. Eu falei, pô, legal, eu sou moderador de uma lista de discussão, posso dar essa informação na lista? Pode. E aí eu fiquei amigo desse pessoal da produção do Band Esportes e eles me usavam para dar as informações na lista de discussão de como seria. Até que um dia esse pessoal da produção do Band Esportes falou assim, Mancha, a gente já contratou um narrador, mas nós não temos comentarista ainda. Você teria uma sugestão de alguém para comentar? Eu peguei e fiz uma lista com umas 6, 7 pessoas, não coloquei meu nome, fiz uma lista de 6, 7 pessoas que eu achava que podiam ser comentaristas do Band Esportes e mandei para o Band Esportes. Acontece que, por acaso, o narrador que eles tinham contratado era o Ivan Zimmermann, que já me conhecia. E eles deram essa lista na mão do Ivan. O Ivan olhou a lista e falou assim, não contrata nenhum desses aqui que ele indicou, contrata o próprio cara que fez a lista, o Paulo Mancha, porque eu conheço ele. E eu sei que ele sabe de futebol americano e, principalmente, o que é muito importante para a TV, ele tem banda de rock, ele sabe se comunicar com o público, ele Sabe faz show para falar. milhares de pessoas. Porque, André, eu vou te falar uma coisa, não adianta só entender de futebol americano para querer ser comentarista na televisão. É um Com grande certeza. erro achar que, assim, isso é uma coisa que fica muito clara em Olimpíada, quando as TVs transmitem aqueles esportes que nunca estão na TV, e aí eles são obrigados a pegar técnico do esporte. Então vai ter lá a ginástica rítmica desportiva. Pega um técnico de ginástica rítmica desportiva e põe lá para comentar. Cara, vamos falar a verdade, é chato pra cacete, porque o cara fica falando aquele techniquez, blá, porque não sei o duplo carpado, não sei o que, blá. Que ninguém Quem entende tá em nada. casa, não tem porra nenhuma, fica chato, né? E o Ivan, ele achava que justamente tinha que fugir disso. Então ele falou assim, pega o Mancha, porque o Mancha sabe falar com o público, ele vai ter desprendimento na frente da TV, além de conhecer o esporte, né? E aí eles me chamaram, né? Falaram, você pode vir fazer um teste aqui? Eu falei, pô, posso? Quando que é o teste? É domingo, 2 da tarde. Eu falei, mas domingo, 2 da tarde é o jogo da NFL. O teste vai ser ao vivo. Caramba! Prova de fogo! Isso foi primeira semana de setembro de 2006. Daí fiz lá a transmissão, foi óbvio, hoje assistindo aquela transmissão, eu acho uma porcaria, né, meu? Mas assim, deu certo ali. E fiquei 5 anos no Band Esportes comentando jogos, até o Band Esportes perder os direitos de transmissão. Quando eles perderam os direitos de transmissão, eu fiquei 1 ano parado e logo em seguida fui convidado pela ESPN para ir para lá em 2012. Né? Comecei lá em 2012. Aí na ESPN tu arrumou mais esportes aí? Aí abriu a porta para tu fazer mais desculpa, comentários e coisas? Então, na verdade, eu só fiz o futebol americano e algumas coisas de atismo, né, de vela, né, que é o meu esporte. Até tinha a oportunidade de fazer outras coisas, mas, André, eu sou um cara muito assim, eu sou um cara muito honesto, cara. Eu não faço
o que eu não acho que eu vou fazer certo ou que eu vou tirar o lugar de alguém que é melhor que eu, né? Então, por exemplo, teve oportunidade de eu fazer beisebol? Teve. Mas eu não quis fazer, cara, porque tinha o Biratã Leal lá, o Bira é um cara que manja O pra caramba. Bira... Por que eu ia querer tirar o espaço do Biratã Leal, que manja muito mais do que eu, só para... E eu nunca, como eu te falei, cara, eu nunca precisei disso. Eu nunca precisei da ESPN, porque eu sempre tive outras atividades, né? Então, eu nunca quis ter aquela postura de, não, eu vou tentar pegar tudo aqui, vou ficar que nem um polvo aqui, cheio de tentáculos, tentando pegar qualquer coisa que vier que aparecer, né? Mesmo que eu não tenha competência para isso. Não, eu nunca tive essa postura, porque, primeiro, eu não fui criado assim pelos meus pais, e, segundo, eu não precisava também, né? Então, assim, vou fazer futebol americano, que eu entendo. Vela, eu fui lá e falei. Um dia eles escalaram um outro cara lá que não sabia nada de vela, e que depois o cara, inclusive, até me agradeceu por ter falado, porque ele estava se sentindo vendido naquilo. Mas eu cheguei e falei, gente, por que vocês estão escalando um cara que não sabe nada se tem um cara aqui que é velejador? Né? Aí, não sabíamos, esquecemos que você era... Aí me botaram lá para fazer, né? Então foi assim, eu só fiz esses esportes. E tem uma coisa que eu sempre fiz, que é essa divertidíssima, que no 4 de julho, todo ano, tem o campeonato de comer cachorro quente. Sim. Que é uma tradição nos Estados Unidos. E eu sei, o gordinho aqui sempre foi o comentarista disso, né? Então eu fiz isso todos os anos aí, até eu sair da ESPN agora. Cara, vou mandar um abraço pro Rodrigo Santos, que é narrador aqui em Brusque. Eu sou de Brusque, aqui em Santa Catarina. E o Rodrigo é meu amigo, ele é narrador da Rádio Cidade, narra os jogos do Brusque, jogos do Renault. E ele é maior fã do campeonato de cachorro-quente, ele sempre fala. Quando tem, ele sempre fala. Manda um abraço pro Rodrigo, então. O Rodrigo que é fãzaço também, desde sempre, da época do Adler, do Alfaro, do Zimmermann, da outra época, tudo bem das antigas também. Mas, bom, assim, a tua jornada ali esportiva sempre foi essa side quest, sim, essa side job, e tu falou que tu foi, né, editor e coisa. Então, assim, 90% do teu tempo durante a semana, ele era focado nisso. Então, tu tinhas a banda, tu tocava no final de semana, e além disso, tinha que fazer a transmissão do futebol, da NFL, e durante a semana ainda trabalha. Pô, teu dia tem 32 horas, pô. Pois é, muito tempo. Agora que eu estou no Canadá, eu estou mudando o meu estilo de vida, mas durante muito tempo eu tinha uma rotina de dormir 5 horas por noite, né? O que não é saudável, não Com é nada certeza. bom, né? Comendo demais também, porque daí você fica estressado e o estresse em mim causa fome. Né? Mas realmente, assim, teve momentos da minha vida que eu fui parar no hospital por estresse de tanta coisa que eu fazia. Né? Não é simples e é uma coisa que você aprende com a vida. Assim. Hoje eu não sou cara de ficar me arrependendo muito das coisas do passado. Tá? Me arrependo de pouquíssimas coisas. Acho que muitas coisas, às vezes, que a gente acha que foram erros, na verdade, serviram de ensinamento. Se não tivesse feito, você não ia saber se era certo ou errado. Né? Mas uma coisa que eu aprendi é assim, slow down. Né? Você não pode ser os extremos. Você não pode ser acomodado, aquele cara que faz só uma coisinha ali, tem um trabalhinho ali, empreguinho, e ficar parado na vida do resto da vida. Mas você não pode ser o outro posto que eu já fui, que é um cara de 35 atividades, que dorme pouco, que tem pouco tempo para a família, para mulher, para a esposa, para outras coisas, e que acaba prejudicando sua própria saúde. Porque, assim, eu sempre tive, André, tem uma coisa que eu aprendi com meu pai. Meu pai, desde que eu era 6 anos de idade, ele falava assim, se você vai fazer uma coisa, faz bem feito. Né? Se você acha que não vai fazer bem feito, não faça. E se você se propuser a fazer, dê o máximo. Não vai, nunca seja aquele cara. Isso eu ouvia muito do meu pai, e não só assim em termos teóricos. Quando ele via que eu estava fazendo alguma coisa mal feito, ele falava assim, para, você está fazendo mal feito. Ou você larga de vez e pede para outra pessoa, ou você bota a sua cabeça nisso e faz essa porcaria direito. Né? Meu pai era muito assim. Ele era um cara calmo, ele não falava assim de jeito que eu estou falando, porque ele era um cara muito calmo. Eu sou mais italianão, né? Meu pai era um pouco mais calmo. Mas ele falava essa mensagem para mim. Né? Então, quando essa fase da minha vida, né, que durou, sei lá, até um ano atrás, mais ou menos, eu fazia muita coisa,
eu queria fazer tudo bem feito, eu fazia praticamente tudo muito bem feito, mas isso tem um custo, né? Tem um custo de acabar com o casamento, tem um custo de acabar com sua saúde física, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com os extremos, né? Não ser muito acomodado, mas também não ser o cara que quer abraçar o mundo. Tu sempre morou em São Paulo, capital? Sim, quando eu estava no Brasil, sempre morei em São Paulo, essa cidade maluca. Eu gosto de São Paulo, mas, assim, você sabe, morar no Brasil, em qualquer cidade grande, tem o seu custo, né? E tu acha que a velocidade de São Paulo, da cidade grande, é que a gente imagina que, né? Tu acha que ela te coloca nessa posição de querer trabalhar cada vez mais e querer produzir cada vez mais ou não? Sim, sim, por dois motivos. Primeiro, porque tudo é muito mais caro e você quer ganhar dinheiro para fazer as coisas. Outro, porque como é uma cidade muito grande, tem muitas oportunidades, você quer abraçar todas as oportunidades, né? As oportunidades aparecem para você e você fica com peso na consciência de dizer não. E aí você fica querendo abraçar o mundo, né? Uhum. Mas eu acabei com o tempo aprendendo, né? Por exemplo, eu teve uma época que eu era editor-chefe de uma revista de turismo. Eu ganhava um salário muito bom, eu viajava o mundo inteiro, mas a minha vida era muito estressante, porque a revista era trabalho presencial, né? Antes da pandemia, tudo era presencial, né? E a revista ficava muito longe de onde eu morava. Eu perdia 3 horas por dia para ir e voltar de carro, não era nem de condução. Caramba, 3 horas. De carro. Juntando a ida e a volta, eram 3 horas por dia. E eu ficava no trânsito muito estressado, porque eu tinha muita coisa para fazer. E eu cheguei ao ponto de ficar em estacionamento estudando o jogo da NFL para o fim de semana, no estacionamento com o celular aqui, meio que dirigir. Estacionamento, não, desculpa, congestionamento, né? Eu no congestionamento, um olho na frente, no carro da frente, o olho no outro celular estudando para o jogo da NFL. Aí sabe quando você fala assim, cara, isso é uma loucura, né? Uhum. E eu lembro que quando eu saí daquele emprego, muita gente falou, cara, que loucura, você está saindo do emprego dos sonhos, né? Com um salário bom, tudo. Eu falei, cara, mas minha qualidade de vida não está boa, né? Não está boa. É claro, eu sempre fui inteligente, então eu consegui manter uma ligação lá com a revista. Eu deixei de ser editor-chefe, de ir lá todo dia, mas continuei viajando para fazer reportagens. Né? Só Uhum. perdi o salário, mas fui fazer uma outra coisa que era mais perto da minha casa. Levava 10 minutos de carro para ir e voltar, né? Porque aí eu já foi um aprendizado de que viver numa cidade grande tem os seus percalços e a gente tem que saber adaptar, senão a gente fica louco, cara. Senão a gente fica louco. Bom, mas aí tu trocou, meu Deus, né? 3 horas. Bom, 1 hora e meia para ir. A caneca. 1 hora e meia. Legal. 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar. Se tu for olhar 3 horas, tu foi quanto tempo trabalhando de editor-chefe dessa revista? Foram uns 3 anos, cara. Tu pode falar, 3 anos. se tu quiser o nome também. A revista Viajar pelo Mundo, eu colaboro com ela até hoje, né? Ah, Continuo show. escrevendo para ela até hoje, né? Mas hoje eu sou só um freelancer, né? Só um repórter freelancer. Né? Tu ficou 3 anos trabalhando nesse esquema. Isso. Cara, se tu for botar no papel, fazer as contas, tu poderia ter feito, nesse tempo que tu perdeu no trânsito, tu poderia ter feito uma faculdade, por exemplo. Né? Você pega 330 dias por ano, que é o que você trabalha, multiplica por 3, dá 990, é isso, 990 horas, né, que eu Caramba. perdi no trânsito. Uhum. Pô, e tu viajou, pô, tu falou que tu viajava bastante, viajava muito, por causa da revista. E para quais lugares tu chegou a mais legais, assim? Deve ter ido para vários, mas era lugares mais exóticos, qual era mais o tema? Eu fui para tudo que é lugar, né? Tudo que é lugar que é possível um brasileiro viajar a turismo. Então, desde as coisas mais básicas, como ir para Disney, né? Ir para Orlando, na Uhum. Flórida, até viagens como Tailândia, Austrália, Noruega. Cara, viajei o mundo todo, assim. Muitas viagens para América do Sul, para Chile, Argentina. Eu me especializei na revista, eu me especializei em fazer viagens, por exemplo, para vinícolas, né? Tanto que hoje estou trabalhando com É, isso, né? Depois a gente legal. pode falar nisso. Então, eu fui 18 vezes para o Chile, fazer matéria em vinícola do Chile, vinícola da Argentina, né?
Fui para tudo que é lugar no mundo que você pode imaginar. Lugar frio, lugar quente. Fui para Pô, deserto, fui para o Egito, fui para os Alpes, fui para os Andes. caramba. Tudo Ó, que você pode imaginar. vinícola mesmo, tu pode para tudo, né? Porque tem no Chile, tem no Uruguai, tem na Argentina, tem no Brasil, tem na África do Sul, tem na Austrália. Cara, tem vinícola Estados nos Estados Unidos, Unidos, né? na Califórnia, na Na Itália, Europa, um obviamente. monte de É, países, né? é, No Oriente Médio, coisas que... Porque, assim, uma coisa muito legal desse mundo dos vinhos que eu estou vendo, inclusive, aqui no Canadá, eu estou vivendo exatamente isso, que, assim, a gente conhece as grandes regiões produtoras de vinho, né? uhum, Que são França, Itália, Chile, Argentina, Austrália. Mas existem lugares que produzem ótimos vinhos no mundo e que ninguém sabe, porque a quantidade é pequena, então esses vinhos não conseguem se espalhar pelo mundo. Eu fui para Jordânia e tinha vinho bom na Jordânia, Jordânia. né? Israel tinha vinho legal, né? A Hungria tem vinhos legais. E aqui no Canadá, onde eu moro hoje, na minha cidade aqui, o Canadá faz vinhos ótimos, só que a produção não é muito grande, então ela é consumida aqui mesmo e o mundo não fica sabendo, né? Uhum. Mas faz vinhos ótimos e eu trabalho hoje numa vinícola. E além do vinho, tu tem alguma outra bebida em especial que tu chegou a fazer uma viagem para escrever, sei lá, cerveja, uísque, Eu fiz tour da cerveja na República Tcheca, né? A República Tcheca tem uma grande tradição de Pilsen? fabricação de cerveja, né? Pilsen, exatamente. Fui para a cidade de Pilsen, que é uma cidade deliciosa, né? Então fiz todo um tour de cervejas na República Tcheca. Ai, que chato. Pois é, bem legal, né? E várias viagens que eu fiz, por exemplo, nos Estados Unidos, existe aqui no Canadá e nos Estados Unidos existe uma cena de cerveja artesanal muito forte hoje em dia. Uhum, Então, por exemplo, você vai para Boston, você tem várias pequenas cervejarias artesanais, e eu fui visitar várias nos Estados Unidos, aqui no Canadá também, eu lembro aqui em Whistler, que é uma estação de esqui lá no lado oeste do Canadá. Cara, fui em cervejarias maravilhosas ali, artesanais, produção muito pequena, né? Você tem o bar da cervejaria, a cervejaria do lado, você visita. Então, assim, bebi muito em viagem. é, é. Aqui no Brasil a gente tem uma cena legal assim de cervejaria, aqui no sul, né? Aí em Santa Catarina, É, inclusive. aqui em Santa Catarina é bem forte, mas a gente não tem uma coisa essencial, a gente não tem o lúpulo brasileiro, né? É E, verdade. e aí no Canadá existe o lúpulo essencialmente canadense? Olha, eu vou te dever essa resposta porque eu não sou especialista em cerveja. O que eu posso te dizer é que, por exemplo, eu estudo no Niagara College, né? Eu estou Uhum. morando aqui na região de Niagara, no Canadá, fronteira com os Estados Unidos, e eu estudo no Niagara College. O Niagara College ele tem um curso superior de cervejaria, né? E ele fabrica suas próprias cervejas aqui. Agora, eu não sei se o lúpulo é daqui, isso eu não sei te Ah, dizer. Eu sei que assim a coisa da cerveja aqui é muito forte a ponto de você ter cursos superiores, né? Muito renomados aqui, só de fabricação, gerenciamento. O curso não é só a parte de aprender a fazer a cerveja, porque senão seria uhum. só um curso técnico, né? Um curso superior. Então ele envolve tudo, até legislação, gerenciamento do negócio, tudo, né? Que todos os cursos aqui na Niagara College geralmente são assim, né? Eu fiz o curso de gerenciamento de turismo e hotelaria, então você tem tudo. Você aprende desde de como comprar as coisas para o restaurante do hotel até como investir o dinheiro que você ganhou com o hotel ou com a sua agência de turismo, né? Legal. Ah, Então, E, quando tu morando em São Paulo, tava numa rotina, voltando assim, né? Naquela rotina estressante, mas fazendo várias viagens, tu né, nunca chegou a pensar naquela época, né? Já naquele tempo, em morar em outra cidade, nunca teve aquela vontade de ser, eu quero morar em Nova York, eu quero morar em Praga, sei lá, eu quero morar em Berlim, né? Ou não sei, ou na Arruda, Tailândia, numa praia. eu vou te falar uma coisa. A primeira vez que eu vim para o Canadá foi nos anos 90. Uhum, E lá nos anos 90 eu falei assim, puta, um dia eu vou morar no Canadá, né? uhum, E isso veio na minha cabeça há 30 anos, isso volta e meia passava na minha cabeça. Só que eu sempre empurrando para frente isso, porque assim, ou eu estava com um bom emprego, ou eu estava casado, ou eu estava namorando, ou não sei o que. Aí depois teve, meus pais ficaram velhinhos, ficaram doentes, eu falei, não posso sair agora. Então eu sempre fui empurrando isso para frente. Mas eu sempre quis vir para o Canadá. Eu posso te dizer assim, na verdade, teve 3 países, 3 lugares que eu falei assim, pô,
eu queria morar nesses países, né? E tanto que quando eu decidi sair do Brasil, que foi em março de 2021, teve um dia específico, que foi o dia 19 de março de 2021, que me veio na cabeça, eu vou sair do Brasil. Eu vou morar pelo menos um ano fora. E aí esses 3 países vieram na minha cabeça e eu fui pesquisar a viabilidade de eu morar um tempo fora em um desses 3 países, que é o trio CCC, que é Canadá, Chile e Curaçao. É um país do Curaçao. Caribe, Curaçao. O Canadá, eu estou aqui, eu acabei optando pelo Canadá. Eu não preciso falar muito do Canadá, as pessoas que conhecem o Canadá sabem que é um nível de vida fantástico aqui, a qualidade de vida é ótima, país sem violência, enfim. Né? O Chile, porque é um país maravilhoso de paisagens, um povo super legal, um país mais seguro que o Brasil, é o país mais seguro da América do Sul. Né? E Curaçao, que é uma paixão minha. Né? Eu fui muitas vezes para o Caribe fazer reportagem. O Caribe é lindo, mas o Caribe é tudo muito parecido. Né? Aquela praia de areia branquinha e o mar azulzinho, e um windsurf ali, um barquinho. É tudo muito parecido no Caribe. Os países são lindos países. E alguns poucos países se destacam por uma coisa ou outra. E Curaçao é um lugar do Caribe que se destaca muito porque ele tem história. Né? Por exemplo, Aruba não tem história. Aruba é uma ilha que foi desabitada até 1945. Né? Curaçao é um lugar que é habitado desde o século XVII. Então ele tem muita história. A sinagoga mais antiga do hemisfério ocidental do mundo em funcionamento está em Curaçao. Né? O maior museu sobre a escravidão, sobre a diáspora africana, fica em Curaçao. Então, é um país que me encantou muito pela sua cultura e pelas suas paisagens, né? E pelo seu povo maravilhoso. Tanto que eu já fui 3 vezes para lá e já estou tentando ir a próxima agora, né? Vou Então, eu anotar pensei aqui. muito Curaçao. Cara, Curaçao, a minha indicação, todo mundo que veio dizer, eu queria ir para uma praia legal fora do Brasil. Curaçao. Vai para Curaçao porque assim, a praia, as praias são lindas e se você cansar da praia, cara, tem museu, tem lugar histórico. O centro todo de Willemstad, que é a capital de Curaçao, é tombado pela Unesco como patrimônio histórico, né? Então é um lugar Quem assim, colonizou Curaçao? Holanda, Holanda. né? Ele E faz permaneceu lá até quando? Ah, a sim, mais Holanda, ou menos, vamos dizer. eles são independentes, acho que desde os anos 60, né? Não, na verdade, não. Na verdade, assim, eles tinham autonomia desde os anos 60, mas eles pertenceram à Holanda até bem recentemente. Né? Tipo, é aquele lance da Companhia das Índias Ocidentais Holandesas. Exatamente, exatamente. É que a Holanda foi dando para eles uma certa autonomia, que não chegava a ser uma independência, mas chegou assim, nos anos 60 eles praticamente já se governavam. Né? Mas a autonomia total mesmo foi bem recente. Mas ainda hoje, a Holanda controla muita coisa lá e muita coisa é feita de acordo como é que fala? O Commonwealth, Com sim. com os padrões holandeses. Por exemplo, eles não têm exército. Quem defende eles é a Holanda. É a marinha que toma conta de Curaçao, é a marinha holandesa. Eles não têm universidade, mas todo mundo que nasce em Curaçao tem direito de ir para a Holanda fazer universidade lá. Pô, Né? que legal. Um país, é uma qualidade de vida maravilhosa. Curaçao é um dos raros países no mundo onde, após o fim da escravidão, que foi acho que 1840, por aí, os negros africanos conseguiram rapidamente um nível de vida bom, um nível, como é que fala, uma emancipação boa, porque na maioria dos países do mundo, inclusive o Brasil, Sim. houve a abolição, mas o negro ficou marginalizado, foi morar na favela, e até hoje, né? É Até que foi hoje, foi morar negado o direito à terra durante muito tempo, né? muito tempo, né? E não tinha condições sociais. E Curaçao não, Curaçao eles conseguiram rapidamente ter um bom nível de vida, né? Não houve aquela coisa da miséria, da pobreza, pouca pobreza ali aqui, mas não houve aquela coisa da miséria endêmica. Né? Então, cara, uma sociedade muito legal, uma sociedade muito desarmada de espírito, o pessoal te atende muito bem, sabe? É um país, cara, é fantástico. Eu adoro o Legal. Curaçao. Então, uma dica aí para os nômades digitais, que a galera que quer viver de internet, morar numa praia legal, num país legal, é Curaçao. E outra coisa sobre Curaçao que o brasileiro sempre vai perguntar, né? É barato? Não muito, porque hoje em dia nada é barato, né? Verdade. Com o câmbio, né? Eu diria que Curaçao não é o mais barato do Caribe, mas também não é o mais caro, está numa faixa de termo intermediário. O bom de lá é que a infraestrutura turística é muito grande, então você tem opções
Você pode ficar desde de um Airbnb bem baratinho no centro, até um resort de luxo na praia, e a faixa de preço vai... Então, se você quiser ficar num lugar barato, você tem a possibilidade. Outra coisa interessante, boa para o brasileiro, é que a passagem aérea não é tão cara, né? Porque tem lugares do Caribe que é bem mais caro do que Curaçao, né? Passagem aérea não é das mais caras também. Também não é das mais baratas. Então, está no nível intermediário. Legal. E, bom, quando é que foi esse rompimento, então, né, que tu decidiu que a tua vida aqui no Brasil ela estava, né, tendo algum, não estavas mais curtindo aí o que estavas fazendo, sei lá, e tu decidiu que tu ia mudar, que tu ia dar uma reviravolta, né, que a Cara, gente... assim, como eu te falei, né, há muito tempo, desde os anos 90, eu tinha o sonho de morar pelo menos um ano fora. Mas sempre tinha alguma coisa que me impedia. Ou eu estava namorando e estava firme no namoro e eu não queria deixar, ou eu estava com um emprego que eu achava muito bom e eu tinha peso na consciência de largar o emprego, enfim. Um pouco antes da pandemia, aconteceram várias coisas na minha vida que começaram a, entre aspas, me liberar as amarras que eu tinha com o Brasil. Eu me divorciei, né? Eu era casado, me divorciei, eu não tenho filhos. Teve algo muito ruim, que foi a morte dos meus pais. Meus pais eram velhinhos, minha mãe morreu em 2017, meu pai morreu em 2020, um pouquinho antes da pandemia. Na verdade, hoje a gente tem quase certeza que ele morreu de Covid, né? Apesar de ter sido antes do primeiro caso oficial de Covid. E quando veio a pandemia, a minha vida profissional virou de cabeça para baixo. Porque o que pagava minhas contas era o meu emprego como assessor de comunicação de uma associação em São Paulo, que era o que me dava realmente, e eu perdi esse emprego, né? O trabalho como jornalista de turismo, que me dava um bom dinheiro também, parou porque o turismo morreu na pandemia, né? A única coisa que sobrou para mim era a ESPN, que a ESPN não parou, mas o que eu ganhava na ESPN sempre foi muito pouco, né? As pessoas têm uma ilusão de que quem trabalha na TV ganha muito. Não, eu não tinha salário na ESPN, eu nunca fui funcionário da ESPN, eu ganhava por jogo que eu comentava. Então, se eles me escalavam para o jogo, ganhava aquele jogo. Se eles me escalavam para fazer um programa, ganhava por aquele programa. Só que já vinha acontecendo na ESPN um processo de desgaste entre eu e a produção e pessoas que trabalhavam lá dentro, e eu estava sendo cada vez mais deixado de lado, escalado para menos programas, escalado para... Aí veio a pandemia, isso se intensificou e eu passei a ter uma participação muito pequena dentro da ESPN, e eu confesso que eu também já estava meio cansado, assim. Então, em termos de grana, era irrelevante isso, o futebol americano, a ESPN. Então, quando chegou na pandemia, comecei em 2021, eu estava sem perspectivas profissionais, eu tinha que me reinventar profissionalmente no Brasil, né? Eu estava sozinho, não era mais casado, não tinha namorado. Eu sou daqueles que respeitou muito a pandemia, lockdown, tudo. Eu não saía, não ia para balada, então não tinha vida social. Eu não tinha mais meus pais no Brasil, né? Meus pais já tinham falecido. E eu estava muito desgostoso com o que estava acontecendo no Brasil, com a política, com tudo. Não só com a política, com o próprio comportamento do povo. Eu tenho sérias críticas ao comportamento das pessoas no Brasil. E eu sempre deixo isso claro nas minhas lives, quando eu falo. Eu sempre digo assim, não adianta a gente culpar político, não adianta a gente culpar Lula e Bolsonaro. A gente tem que melhorar como povo. Eles são um reflexo do que a gente é, né? Pois é. Infelizmente. Esses políticos não vieram de Marte. O Lula e o Bolsonaro não vieram de Marte, cara. Eles são do povo. Os dois são do povo. Os dois vieram. Então, os defeitos dos dois refletem defeitos do povo brasileiro. São do povo e são populistas, né? Exato. Né? Então, e aí chegou um dia que foi um dia... que eu lembro até hoje, foi 19 de março de 2021. Foi um dia que estava morrendo ali 4.000 pessoas de Covid, né? A vacina estava começando ainda, e eu saí na rua e ninguém mais estava usando máscara em São Paulo, e estava aquela bagunça, e eu cheguei tão decepcionado em casa, eu falei, cara, o que eu faço da minha vida? E aí eu abri o computador, tinha um e-mail, assim, de uma assessoria de imprensa, assim, falando assim, venha morar um ano em Curaçao. Ah, caramba! Aí eu falei, porra, É agora. agora, é agora. Aí eu falei, só que calma, eu amo Curaçao, mas deixa eu pensar se é Curaçao mesmo. E aí eu comecei a fazer aquilo que eu falei, a análise CCC, né? Chile, Curaçao e Canadá.
E aí eu acabei optando pelo Canadá porque eu falei assim, eu não quero só morar um ano e gastar dinheiro. Eu quero fazer alguma coisa que profissionalmente me acrescente na vida. E eu já tinha o sonho de fazer um curso superior na área de turismo. Eu era jornalista de turismo, mas não tinha formação em turismo. E aí eu descobri que tinha o Niagara College aqui, numa cidade que eu amo, que é Niagara-on-the-Lake, que eu sempre quis morar nela. Falei, porra, eu vou para o Canadá. Vou passar um ano no Canadá morando, trabalhando, estudando no Niagara College, morando no Niagara-on-the-Lake. Vou vender tudo que eu tenho no Brasil. E depois eu vejo se volto para o Brasil ou não. Vou completar um ano daqui um mês, daqui a um pouquinho, em dezembro, mas eu não vou voltar, não. Vou ficar mais um ano, pelo menos. E como é que foi a escolha da faculdade, assim? Eu sei que tu, tu deve ter unido o útil ao agradável, não sei. Tu tem visto de permanência, tu teve que recorrer a um visto de estudante, provavelmente, né? Aí a parte de estudar, ela une o útil ao agradável, né? Isso. O Canadá ele tem várias possibilidades para você morar aqui temporariamente ou definitivamente. Eu estou com uma possibilidade de morar aqui temporariamente, que é o visto de estudante. Eu tenho um visto de estudante que é válido até novembro do ano que vem. Então, até novembro do ano que vem, eu posso ficar aqui, eu posso trabalhar e estudar. Né? Mas em novembro do ano que vem, eu tenho que voltar para o Brasil. Né? A não ser que eu consiga, depois, uma outra coisa que eu vou tentar, que chama-se PGWP, que a tradução seria visto de trabalho pós-graduação, que ele te dá mais até 3 anos para você ficar trabalhando no Canadá sempre que você faz um curso superior. Eu estou fazendo curso superior, estou fazendo 2 cursos, na verdade. Fiz o primeiro, que é a pós-graduação em gerenciamento de turismo e hotelaria, e vou fazer um segundo agora, começando em janeiro, que é o curso de gastronomia do college, né? Que é o Culinary Skills Program. E aí, quando eu terminar esse curso, eu posso pedir para o governo canadense para ficar mais 3 anos aqui trabalhando. E aí o governo provavelmente me concederá isso. Mas eu ainda não serei um imigrante no Canadá. Eu não terei ainda todas as vantagens que tem uma pessoa... Porque aqui o grande lance da imigração para o Canadá, André, só para você entender e para quem está assistindo entender, é que assim, o governo do Canadá ele te ajuda muito, ele te dá muita coisa de graça, ele te dá muita ajuda quando você é ou canadense de nascimento ou um imigrante com visto de residência permanente. Tá? Essa imigração com visto de residência permanente é o que todo mundo persegue, todo estrangeiro vem aqui perseguir, mas não é fácil conseguir. Você tem que passar por etapas. Eu estou na primeira etapa, estou com visto de estudante. Eu não tenho nada de graça aqui. Se eu, por exemplo, eu tenho um seguro que eu pago, que se eu quebrar um pé, ok, o seguro cobre. Mas assim, por exemplo, eu sou hipertenso. Eu não consigo remédio de graça, consulta de graça, que nada. Eu pago e pago uma fortuna. Né? Por quê? Porque eu não sou um imigrante permanente. Eu estou como estudante. Então, o objetivo de todo mundo é chegar naquela etapa de conseguir o carimbo assim, você é um imigrante permanente. Porque daí eu passo a ter tudo de graça. Né? Mas isso leva alguns anos. Eu estou na primeira etapa, estou no primeiro degrau, que é o visto de estudante. Depois eu vou ter o visto de trabalhador por 3 anos. E aí eu posso conseguir o permanente. É assim que funciona. Bom, aqui no Brasil a gente tem vários tipos de universidade, tem aquelas particulares que acabam, às vezes, tendo um preço um pouco mais barato, que são as EADs, famoso ensino EAD, tem a faculdade pública, né, que algumas são as melhores do Brasil, temos a faculdade privada, que são muito caras, que são excelentes universidades. Eu não sei como funciona isso no Canadá. A gente sabe que nos Estados Unidos as universidades são extremamente caras, as pessoas pagam fortunas e guardam a vida inteira para poder estudar. Como é que é essa realidade da Niagara College ali, mais ou menos, assim, por cima? É diferente do Brasil e é diferente dos Estados Unidos. Tá? Aqui funciona assim. Você tem uma separação muito clara entre universidades e colleges. Tá? A universidade é aquela coisa mais acadêmica, mais teórica, cursos longos. Então, por exemplo, aqui na minha cidade tem a Brock University, que é uma universidade. Eles têm um curso de turismo. Eu cheguei até a pesquisar. Só que o curso de turismo deles é 4 anos. Né?
e é um curso, ele é longo, ele é muito teórico, você vai estudar teoria do turismo, sociologia, Filosofia, sociologia. história, filosofia, papapá. E Uhum. tem o Niagara College. Os colleges, eles são voltados ao mercado, são cursos mais rápidos, geralmente de 1, 2 ou 3 anos. Então, por exemplo, na Niagara College, você tem cursos de turismo de 1 e 2 anos. Eu peguei um de 1 ano, que é muito condensado. E é muito prático, é coisa que você vai usar na prática. Então, eu aprendi contabilidade hoteleira, contabilidade de agência de turismo, gerenciamento de recursos humanos, aquela coisa bem prática, né? Como se Uhum. fossem as FATECs no Brasil, né? Uhum. Faculdade de Tecnologia. Então, você tem essa diferença. Nos dois casos, os cursos são bem baratos para quem é canadense. Para o cara que nasceu aqui no Canadá, cidadão canadense, os cursos são baratos, o padrão deles. Uhum. Para quem não é canadense, para estrangeiro, é 3, 4 vezes o preço. Né? O meu Uhum. curso, os cursos que eu estou fazendo, se eu fosse canadense, ou se eu fosse um imigrante, já que tivesse aqui há muito tempo e tivesse a residência permanente, custaria 1/4 do preço do que eu estou pagando. Entendi. Né? Agora, vem muita gente, eles ganham muito dinheiro com isso, porque vem muita gente do mundo todo fazer faculdade aqui, porque as faculdades são muito boas. Né? Os Certo. colleges são muito bons. Então, vem gente do mundo todo, e esse dinheiro, esse pessoal paga a tarifa full aqui, que é uma paulada. O curso de um ano que eu estou fazendo aqui custa 21 mil dólares canadenses, multiplica por 4, dá Ah, 84 mil reais. Curso de é, um ano, sim, 84 mil reais. Né? Agora, se eu fosse canadense ou tivesse o visto de permanência, seria muito mais barato, seria 1/4 disso. entendi, entendi. Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena, né? É uma maneira assim. Bom, se você quer se mudar, se você quer trocar de vida, você vai entrar pela porta da frente, você vai ser bem visto. A college, ela já te direciona para o mercado de trabalho? Tanto que eu saí já com, eu já saí com emprego, né? É, Esse é o lado bom, é caro, mas vale a pena. Primeiro que os cursos são bons, segundo que os cursos são reconhecidos no mundo todo, né? Você tem um diploma, por exemplo, na Niagara College, você é reconhecido na Europa, em qualquer lugar, né? E aqui na região, cara, tem muito emprego, né? Então, assim, cara, André, a primeira coisa que eu apliquei, o primeiro emprego que eu vi lá no sistema de busca de vagas canadense que eu apliquei, eu fui contratado, né? legal, legal. É o primeiro, cara. Então, assim, agora, eu não seria se eu não tivesse diploma do Niagara College. Certo. Se eu não tivesse, não seria. E uma coisa importante, André, de dizer, porque eu tenho, nos últimos dias saíram várias notícias assim, de que o Canadá quer conseguir, sei lá, 3 milhões de imigrantes nos próximos 5 anos, e isso chegou de uma forma distorcida no Brasil. Muita gente achando Uhum. assim, não, pô, é a festa do caqui, vou para o Canadá porque eles querem imigrante. E muita gente me escreveu, falou assim, oh, como é que eu arrumo emprego aí? Onde é que eu arrumo emprego? Como é que é? Não é fácil assim, não é Uhum. simples assim, né? Primeiro, por incrível que pareça, eu já recebi várias perguntas de gente assim, oh, dá para eu ir para aí com visto de turista e arrumar um empreguinho e ficar trabalhando? Ou seja, o esquema de imigrante ilegal, que Sim, nos Estados Unidos dá certo. Nos Estados Unidos é, tem muito. tem Porque nos bastante. Estados Unidos você tem muitos estados e cidades que o empregador não está nem aí se você é imigrante ilegal ou não. Ele paga, você trabalha e pronto. Então eu conheço muita gente que foi para os Estados Unidos ilegalmente, ficou lá, e está lá ilegalmente até hoje trabalhando. No Canadá é impossível. Você não consegue emprego se você não tiver. Né? Eu, quando fui para o meu emprego, a primeira coisa que eles pediram, o CPF canadense. E você só tem se você estiver legalizado no país. A É, primeira coisa que eles pediram. é o mesmo nome ali que o dos Estados Unidos, Social Security Number? Aqui chama assim, Social Insurance Number. Ah, Né? Assim. eu trabalhei na Austrália, eu morei na Austrália, e era o. Ah, agora eu não vou lembrar o nome, mas era uma coisa assim: tens o number? E na Austrália é o number. Aqui é o SIN Number, É. né? SN Number. Dá o teu Então, number. Aí eu tenho meu number até hoje, mas nunca mais voltei para a então, Austrália. aqui é assim. Então, não dá para ficar ilegal no Canadá. Aqui não tem jeitinho, cara. O bom do Canadá é isso, é um país muito sério. Você tem que chegar aqui. Brasileiro que vem para cá pensando em fazer jeitinho, mutreta, não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas eu gosto disso, eu gosto dessa lisura, eu acho legal, isso eu acho bom. E eu sempre quando alguém pergunta alguma coisa também, eu falo, olha, faz o certo, faz direitinho. Senão é muita aposta, né? É muito dinheiro para É, poder dar tudo errado e você ser mandado embora e nunca mais voltar, perder tudo, é, né? é verdade.
Eu acho que a gente tem que fazer tudo certinho. Se lá funciona tudo certinho, vamos fazer certinho também. Vamos fazer valer. Pois é, né? E se você está saindo do Brasil, provavelmente você está saindo porque você está insatisfeito com as mazelas do Brasil. Você vai trazer as mazelas para cá? Vai querer fazer a mesma coisa aqui? Não tem sentido, né? É. E aí tu tá já trabalhando numa vinícola? Isso. Como é que é o teu trampo ali na vinícola? É assim, eu estou num cargo de entrada, quer dizer, no cargo mais baixo. O meu cargo se chama Wine Consultant, consultor de vinhos. Então, o que eu faço? A vinícola ela tem a parte de produção, né? De plantar as uvas, fazer o vinho. Eu não trabalho nisso, né? Aí ela tem a parte de recepção e vendas, que é um prédio gigante, é um castelo, né? Em que Legal. você tem a loja de vinhos, tudo. E tem os setores de degustação, né? Tem as degustações, onde trabalham os wine consultants, né? Os consultores de vinho. Então, qual que é o meu trabalho no dia a dia? Meu trabalho é explicar os vinhos para os visitantes. Então, o visitante vai lá e ele tem um monte de vinhos que a gente faz. E se ele tem dúvidas, se ele quiser, eu vou lá e explico cada vinho, qual é a característica do vinho, qual é a uva, a história daquela uva, como que ela se adapta aqui, qual é o sabor do vinho, se o vinho é leve, se ele é médio, se ele tem corpo Entendi. leve, médio, etc. Se ele é seco, se ele é doce, se é um vinho bom para parear, aí fala toda parear, como é que fala em português? Harmonização. Né? Harmonização. Harmonização com comida. Eu tenho que saber tudo dos vinhos para explicar para as pessoas, né? Uhum. E tem as degustações, né? Então, por exemplo, eu como sou júnior, como eu acabei de entrar, eu participo da degustação que a gente chama meio que drive-thru, que é ao lado da loja de vinhos. Então a pessoa vai lá, ela paga para participar da degustação e ela tem direito a pedir tantos vinhos. E aí eu sirvo e explico aqueles vinhos. Mas tem outras degustações que são mais VIP, que daí são em salas fechadas, com comida, Ó, né? Tem algumas que ficam num lugar que tem uma vista panorâmica para o Lago Ontário. Aí tem uma degustação, por exemplo, que é super romântica. O pessoal vai fazer pedido de casamento na degustação. legal, legal. Então é assim que funciona, né? Uhum. Eu tenho que ser, eu não sou um sommelier ainda, né? Eu vou fazer o curso, Eu achei que mas tinha feito até curso sommelier no Brasil já, por não, gostar, né? eu fiz cursos de vinho no Brasil, mas não tenho licença de sommelier, né? Tá. Faltou muito para eu ter uma licença de sommelier, mas eu vou fazer aqui, né? Eu estou fazendo o curso aqui, até incentivado pela própria vinícola, para chegar a algum momento e ter lá a minha licença de sommelier mesmo, Uhum. porque nesse momento eu tenho uma formação, a formação que eu tenho é uma formação informal não, eu fiz curso no Brasil, mas é um curso que no Canadá não é reconhecido, e eu tenho curso aqui no Canadá, um genérico de bebida alcoólica, essas coisas, mais ligado à legislação e tudo mais, porque aqui você tem que fazer, aqui eles são Vou, muito certinhos com vou isso. fazer a pergunta, então. Se Né? tens um curso, tens a carteirinha, tens a degustação, pode dirigir bêbado? Não, mas aqui no Canadá é diferente do Brasil, não é zero. O Brasil Tá. é tolerância zero, né? É Então, zero, é aqui zero. não, aqui você pode até 0,4 como é que é? Gramas por litro de Sim. sangue, Não, ok. sabe por que eu perguntei isso? É porque quando veio a tolerância zero, surgiu uma lenda que era assim, ó, se o policial te parar e ele ou sentir cheiro de álcool, ele pode te prender por, ele tem fé pública, né? Então, se ele sentir cheiro de álcool, hoje em dia já tem um equipamento que ele mede o álcool presente no ar dentro do carro já, aqui no Brasil. E aí você fala assim, não, mas é o seguinte, eu sou sommelier e eu só fiz aquele bocejo com álcool, eu não ingeri. É. Aí o pessoal dizia que se tu fizer isso, tu vai se livrar. Mas eu acho que é galhofa, né? Eu acho que isso aí nunca funcionou. Aí tu falasse disso aí do sommelier, eu lembrei dessa passagem. Não, aqui tem o teste de bafômetro, eles são bem sérios com isso, mas assim, não é zero tolerância. Você pode até 0,4, não te acontece nada, de 0,4 até 0,7 você leva uma multa, mas beleza, e acima de 0,7 aí é crime. Aí você Hum, perde a carteira, etc e tal. Né? sim. E o canadense, no geral, ele é um povo que bebe bastante? Não, é bem controlado aqui, eles têm muito medo do alcoolismo, né? Então, por exemplo, você não compra cerveja, vinho, nada em supermercado, aqui você tem Uhum. lojas específicas. Liquor store? Isso, que É. é uma loja do governo, chancelada pelo governo, e é super controlado, e eles pedem tua carteira. Outro dia pedi, cara, eu tenho 54 unidades, me pediram meu documento, você acredita? Cara? Eu pinto o cabelo e aí me pediram o documento.
Mas eu acho que muitos países são assim, né? Na Austrália era assim, nos Estados Unidos eu sei que é assim, o Canadá assim. Não, e eu tive que fazer um curso, para trabalhar na vinícola, eu tive que fazer um curso que eu aprendo tudo assim de como identificar quem está bêbado, quem está ficando bêbado, e como não servir mais, e o que fazer se eu achar que a pessoa está bêbada. Isso é uma coisa que o brasileiro não tem, né? Tipo, eu lembro que eu chegava no bar e eu tinha que chegar lá bem. Se eu chegar na Austrália, né? Se eu chegar meio assim, meio com a camisa torta e o boné pro lado, aliás, boné, né, na Austrália os caras não gostam muito. Chegar meio torto, eles dizem, ó, você não pode entrar aqui, você está alcoolizado, e aí vai para casa. Exatamente. É a mesma coisa aqui. Entrou uma pessoa, você desconfiou que ela está alcoolizada, você tem todo o direito de mandar ela embora. E aqui... E é uma coisa inadmissível, brasileiro. Cheguei bêbado no bar e me mandaram embora. O brasileiro tá louco, o que é isso? Mas sabe por quê? Porque aqui a lei é diferente do Brasil. Aqui você é responsável pela pessoa que você serviu até o momento que ela ficar sóbria, né? Então, se você servir uma pessoa ao ponto dela ficar embriagada, qualquer coisa que acontecer, mesmo que depois que ela sair do bar, mesmo ela pode estar a 200 quilômetros do seu bar. Se ela bater o carro, você é responsável porque você deu álcool para ela. Né? Então, aqui as pessoas tomam muito cuidado. Tanto que uma vez, não foi agora, foi em outra viagem, aconteceu um negócio muito curioso comigo. Eu fui numa balada à noite e eu não tinha bebido uma gota de álcool. Não tinha bebido nada de álcool. Só que eu estava muito cansado porque eu tinha acabado de chegar de viagem. Tinha acabado de chegar do Brasil. No mesmo dia que eu cheguei do Brasil, minha amiga me levou para visitar um monte de gente e me levou para uma balada. E, pô, você sabe como que é viagem de avião? Você não dorme direito. Não, sim. Então, era 11 horas da noite, eu estava dançando lá. Aí eu cansei, cara. Eu sentei no balcão do bar e pedi, juro para você, André, eu pedi um chocolate quente. Chocolate quente. Eu peguei aquele chocolate quente e comecei a tomar na frente do bar, com uma televisão passando lá, qualquer coisa. E aí, uma hora eu botei a xícara assim, né? Botei no balcão e fiz assim, ó. Deu uma cochilada. Cara, veio um segurança alto. Você tá dormindo. Aí eu falei, não. Ele falou assim, não, você tem que parar de beber. Eu falei, não tô bebendo, é chocolate, né? Eu não bebi nada. Ele falou, não, tudo bem, mas você vai ter que sair. Você não pode mais ficar no bar, porque você agora já deu indícios de que pode estar ficando bêbado. Cara, olha só, eu tenho esse olho meio puxado aqui, e aí aconteceu isso algumas vezes. Eu chegava a gente saiu de casa, era 7, 8 horas da noite, né? Dormia a tarde toda no sábado lá na Austrália. Vamos para balada. Aí eu chegava lá, eu sempre o olhinho meio baixo assim, porque é uma característica física minha, e o segurança não. This guy's drunk. Eu, não bebi nada. Sabe? Ele via, e eu sou eu sou muito comunicativo com as mãos e coisa. Já ia fazendo assim, o cara já ele via de longe, ele já achava que eu tava embriagado. E nada, tava tranquilo. Mas aconteceu umas 2 vezes comigo assim. E aí ele olhou para mim e falou não, aí ele via que o olho não tava vermelho, não tava nada assim. Tá, então tá bom. Mas os caras, o segurança tava sempre marcando, vamos dizer assim. É isso aí. Mas, Mancha, é isso aí, cara. Queria agradecer muito a tua presença aqui no podcast. Eu sei que tu tens compromisso logo em seguida. Legal, tu montou um cenário bem bacana aí também, para a gente estar fazendo essa transmissão. Queria agradecer a tua presença aqui no podcast, né? Eu faço esse trabalho aqui já desde 2020, né? Com a programação aqui. Já trouxe o Ivan Zimmermann aqui. Acho que eu nem tinha te falado, né? Já trouxe o Ivan. Ele que é catarinense, né? Ele é aqui de Blumenau. Falei bastante com ele. Ele contou algumas histórias aí de Blumenau, da região. E aí tive a honra, cara, de te receber aqui. Eu fico muito feliz. Eu sei que quem me escuta também gosta muito. E, cara, só agradecer, né? Ter curtido aí, participar aí com a gente no podcast aí. Valeu. Não, eu que agradeço aí, valeu. Foi divertido. E vamos que vamos. É isso aí, pessoal. Venham me visitar aqui no Canadá e tomar uns vinhos com a gente. Cara, ótima pedida. Vou colocar essa na lista de gols aí, porque eu nunca fui para o Canadá. Você vai amar esse país, cara. O país aqui é... Valeu.
Valeu. Abraço. Tá E este foi os 57 Minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.